Oi pessoal, meu nome é Luciana Bastos, estamos em mais uma aula, dessa vez sobre relatórios de inspeção. É uma aula curta, simples, mas o que nós fazemos com todas as informações que nós acumulamos ao longo da nossa inspeção? E é isso que a gente vai ver. Isso vai para um relatório. Tudo, tudo na área técnica tem um relatório. As inspeções de ensaios não destrutivos, as inspeções de ensaios destrutivos, as inspeções de solda, né, as inspeções visuais, isso sempre gera um relatório. E aí, que relatório é esse? Bem, tudo depende da empresa que você trabalha. A empresa ela pode ter um formulário já descritivo sobre isso, né, que você senta no seu terminal e vai escrever. Ou ele pode ser dissertativo. Tudo depende de onde você trabalha. Por isso que eu não vou dar vários exemplos de relatório, porque eles vão ao infinito. Mas nós vamos falar das condições gerais de um relatório técnico, que precisa ter o que não precisa. Perfeito? Vamos lá. Os relatórios, né, são os registros das condições físicas, a análise, as recomendações dispensáveis na atividade de inspeção e dos equipamentos. São o resultado final do trabalho de inspeção e estarão sempre sujeitos à consulta. Devem ser objetivos e claros, não permitindo dupla interpretação. Gente, sujeitos à consulta, o que isso quer dizer? Eu vou inspecionar um equipamento. Esse equipamento já foi inspecionado antes. Eu vou lá, pego o relatório de inspeção desse equipamento, eu dou uma olhada sobre o histórico dele. Por quê? Se ele tem descontinuidades, ele apresenta problemas recorrentes, quando eu for para a área, eu já vou em busca deles. Perfeito? Vamos lá, pessoal. As principais formas de elaborar um relatório, eu falei ainda há pouco, formulários ou dissertativos. Formulários são campos previamente elaborados, definidos, que você vai lá e vai preencher. Igual uma ficha. E os dissertativos não, eu não tenho limites de campos ou regras rígidas de elaboração. Mas não é porque eu não tenho regras rígidas de elaboração que eu não tenho um passo a passo, tá? Ele existe. E a gente vai falar sobre isso. Olha só, nunca é demais lembrar. O relatório deve ser claro, conciso e o mais completo possível. E lembrar uma outra coisa. O relatório, ele é o resultado de um trabalho. Se ele é resultado de um trabalho, ele começa na preparação da inspeção, passa pela execução e termina com o registro desse trabalho todo. Todas essas etapas vão estar presentes no seu relatório. Ok? Vamos lá. Sugestões para a elaboração de um relatório, gente. Primeiro de tudo, ó, capa. A capa, isso você não está preenchendo o formulário. Você está fazendo um dissertativo. A capa deve conter o nome da empresa, o número do relatório para efeitos de arquivamento, título, local e ano, ou seja, data. Vem uma folha de rosto, que deve ter o nome da empresa, título, identificação e localização do equipamento, nome dos responsáveis pela inspeção, que nunca é um só, é sempre uma equipe. Você tem um inspetor de equipamentos, você tem os técnicos, você tem os inspetores de ensaios não destrutivos. O local e a data novamente. Tem empresas que não usam a capa, usam apenas a folha de rosto. Vamos dizer assim. Ela pega todas essas informações e coloca na capa. O índice, porque são as várias etapas do relatório, são as várias partes de um relatório. A relação da equipe técnica que deu origem a esse relatório. A gente nunca trabalha sozinho. O objetivo da inspeção, para que está se fazendo essa inspeção, que gerou esse relatório. O conteúdo, que é dividido em introdução, os resultados, os serviços executados, as conclusões, as recomendações, tabelas, figuras, fotos. Fotos, pessoal, uma imagem vale 1000 palavras, né? Eu tiro foto antes, durante o procedimento e o resultado desse procedimento. Perfeito? Anexos, que são os relatórios complementares, digamos que tenham sido pedidos ensaios, que haja desenhos, eu vou anexar isso. Um glossário, caso os termos técnicos sejam muito complexos, e uma referência bibliográfica.
Livro, professora? Não, não são livros, são as normas que serviram de base, né? Os procedimentos que serviram de base para que você criasse esse relatório. Perfeito? Fizesse essa inspeção, na verdade, né? Quais foram as normas utilizadas para aquela inspeção, para aquele equipamento. Perfeito? De acordo com a norma tal, de acordo com o procedimento tal. Eu vou arquivar. Esse arquivo, como a gente falou, pode ser digital ou pode ser de forma tradicional, né? O bom e velho arquivo físico. Você abre a gaveta e coloca ele lá. Tem empresas que têm os dois, tá? Onde eu tenho o registro em papel e tenho o sistema digital. Perfeito? Ó, relatórios impressos e arquivados em ordem cronológica nas pastas de arquivamento dos equipamentos. Outra coisa, pessoal, é importante criar procedimentos, caso a empresa já não tenha o seu procedimento de arquivação e ordenação, tá? Porque esse registro, ele não pode ser alterado. Então, ele tem que ser o quê? Inviolável. Perfeito? Ele é escrito à mão? Não. Manter, mesmo que esse arquivo, eu tenha ele digital e tenha ele fisicamente, ele tem que ser limpo, tá? Eu tenho que manter o arquivo limpo. Ele tem que estar num lugar que não é para todo mundo mexer. E sempre organizado. Muito organizado. Olha o 5S, pessoal. No sistema digital, a empresa ela tem que se preocupar com o quê? Com a perda ou alteração dos dados. Por isso que muitas vezes a gente tem cópias, né? A empresa já gera essas cópias, ou tem ele fisicamente. Com um detalhe, pessoal. Caso você monte o seu relatório digital, alguns órgãos públicos não aceitam assinaturas eletrônicas, tá? Quando você vai enviar esse relatório para uma outra empresa, não só órgãos públicos, empresas também, elas não aceitam assinaturas eletrônicas, ou a boa e velha caneta e carimbo, tá? No sistema digital, além da preocupação com a perda ou alteração de dados, deve-se lembrar que há restrições por parte de órgãos públicos no aceite de assinaturas eletrônicas, dificuldade eventual de incluir anexos. Programas digitais podem ser violados por especialistas em informática, mesmo possuindo senhas e chaves. Por isso, sempre ter um backup. Por isso, sempre também ter um arquivo físico. Ah, mas a minha empresa usa o sistema digital. E eu vou lá preencher e fazer uma assinatura. Quando eu vou mandar para outra empresa, a gente imprime e a boa e velha caneta e carimbo. Boa e velha caneta e carimbo, pessoal. Vamos lá. Tem casos específicos, tá? Que são casos que envolvem a NR13. Por quê? A NR13, ela estipula como é que tem que ser o relatório de caldeiras, por exemplo, e vasos de pressão. Ou seja, mesmo que ele seja dissertativo ou digital, algumas coisas tem que conter nele por questões de norma. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Vou abrir aqui tudo de uma vez para facilitar a nossa vida. Opa, passei. Vamos voltar. Tá aqui. Em alguns casos, a legislação disciplina o conteúdo mínimo de um relatório, como no caso da NR13, tanto na parte de vasos de pressão como no de caldeiras. Vamos dar uma olhada no que ele exige no caso dos vasos de pressão. Ela exige a identificação do vaso de pressão, fluidos de serviço e categoria do vaso. Vasos de pressão tem categorias, tá, pessoal? Tipos de vaso de pressão. O tipo que eu estou inspecionando. Data de início e término dessa inspeção. Uma inspeção pode levar mais de um dia, tá, pessoal? Tipo de inspeção executada, ou tipos de inspeções que foram executadas, né? Descrição dos exames e testes executados. Resultado dessas inspeções e intervenções executadas. Ou seja, eu fiz a inspeção, aconteceu alguma coisa, ela detectou alguma coisa, o que foi feito? As conclusões que se chegou. Recomendações e providências necessárias. Muitas vezes nós fazemos recomendações para que aquilo não torne a acontecer, tá, pessoal? Data prevista para a próxima inspeção. O próprio procedimento já diz de quanto em quanto tempo você faz a inspeção naquele equipamento, né? Além da própria inspeção de campanha, propriamente dita.
nome legível, assinatura e número do registro no Conselho Profissional do profissional habilitado. Nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. Ou seja, um pouquinho mais complexo. Perfeito, pessoal? E para caldeiras? Ó, dados constantes da placa de identificação da caldeira, categoria da caldeira, tipo de caldeira, tipo de inspeção executada, data de início e término da inspeção, assim como no de vaso de pressão, são bem parecidos. Descrição das inspeções e testes executados, resultado dessas inspeções e as providências que foram tomadas, relação dos itens da RNR13 que não estão sendo atendidos, tá? Porque isso acontece. No decorrer do funcionamento do equipamento, o pessoal se torna um pouquinho mais descansado. As conclusões que se chegou através dessa inspeção, quais são as recomendações e providências necessárias para que os problemas não tornem a acontecer, porque eles podem ser recorrentes, data prevista para nova inspeção da caldeira, nome legível, assinatura, número de registro no Conselho Profissional do profissional habilitado e nome legível e assinatura dos técnicos que participaram da inspeção. Lembre-se, em breve você será um profissional habilitado e você não pode ser irresponsável com isso. Ok, pessoal? Lembrando, uma coisa muito importante, todas as inspeções de segurança dos equipamentos regulados pela NR13 devem ser anotados no livro de registro de segurança, pessoal. E é obrigatória a assinatura do profissional habilitado, que foi responsável pela inspeção. Para as caldeiras, ó, a assinatura do operador de caldeira presente na ocasião da inspeção. Ou seja, além da sua assinatura, digamos assim, o operador da caldeira que estiver presente na ocasião da inspeção também tem que assinar. Uma coisa muito importante, pessoal, todos esses relatórios, tá, de inspeção de equipamentos, de ensaios, eles têm uma importância que vão além do que a empresa quer, tá? Eles são importantes no caso de acidentes e podem ser pedidos pela justiça. Ou seja, é de suma importância que você, um inspetor de equipamentos, em breve, na verdade, um inspetor de equipamentos, não seja leviano. Faça o relatório de forma consciente e profissional. Não negue informação. Não seja leviano, porque a justiça pode pedir esse documento. Acidentes acontecem e você pode ser responsabilizado por isso, ou a empresa, enfim. Então, não seja leviano, você é um profissional e como um profissional você deve ser responsável por aquilo que você faz. Então vamos lá. Os relatórios contidos no arquivo de inspeção poderão vir a ser peça muito importante no caso da ocorrência de acidentes. Nestas ocasiões, poderão até mesmo ser solicitados por promotores, advogados, pelo sindicato, pela fiscalização da DRT, da CIPA e demais órgãos. Então, é muito importante que você não seja leviano. O relatório de inspeção, ele é, como é que eu vou dizer assim, a comprovação de que o trabalho foi feito de forma correta, segundo as normas e os procedimentos. Perfeito, pessoal? Espero que isso tenha sido esclarecedor. Não esqueçam que vocês sempre devem continuar pesquisando para que vocês adquiram maiores conhecimentos. E torno a reforçar, o relatório ele é um registro da sua capacidade profissional. Tenha boa sorte e bons estudos.